Olha só, nós podemos fazer um preparado à base de mel com o mulungu. E esse preparado, gente, ele é muito interessante mesmo. Muito interessante porque o mel, ele tem uma ação ansiolítica por si só. E quando a gente prepara um mel medicinal, a gente tem um efeito muito legal mesmo, tá bom? Então assim, o que acaba acontecendo? Existem muitas vertentes de estudo, e eu não vou aprofundar nesse assunto agora, que dizem que o mel ele não pode ser aquecido porque ele perde parte das propriedades dele. Existem outras vertentes que dizem que o mel não pode ser aquecido porque ele libera uma substância tóxica para o nosso corpo. Mas o que acaba acontecendo? Essa substância tóxica que é dita, que é liberada pelo mel, ela está presente em muitos alimentos e preparos que a gente faz no nosso dia a dia, na nossa alimentação. E não vai ser no mel que você vai ter uma intoxicação grave com essa substância, que hoje está sendo muito estudada. Mas a gente tem que buscar formas de reduzir cada vez mais possíveis substâncias que vão ser prejudicial para o nosso corpo. Então entendam uma coisa. Quando vocês fazem aquela calda do pudim que vocês comem, né, uma calda, um caramelo na panela, quando você faz um preparo que você queima o açúcar na panela, está liberando a mesma substância que o mel libera quando ele é aquecido em alta temperatura. Tá? Então essa substância é o hidroximetilfurfurano, esse nome muito feio. E quando o mel é aquecido em altas temperaturas, libera essa substância. Sabe quando você faz uma carne na grelha, um churrasco, ou você faz na panela e fica aquele douradinho, aquela crostinha dourada? Então, aquela crostinha dourada em cima da carne tem essa substância hidroximetilfurfurano. Então a gente tem isso e consome isso em outros alimentos da nossa vida e ninguém fala, mas daí o mel aquecido é o vilão da história, né? Na verdade não é bem assim, a gente não pode radicalizar as coisas. Agora, olha só. Quando nós aquecemos o mel, segundo a tradição Ayurveda, para quem não sabe, o Ayurveda é a medicina indiana. Dentro do Ayurveda, eles dizem que você não deve aquecer o mel em hipótese nenhuma, que quando você aquece o mel, você perde parte das substâncias medicinais dele. Então eles dizem que nós não podemos aquecer o mel. E, gente, isso é uma coisa que dá muita complicação e dá muita polêmica. Porque uns dizem que aquecem e tem resultados incríveis e outros dizem que você não pode de jeito nenhum aquecer. Então, isso é uma coisa que eu não digo para vocês o que vocês devem ou não fazer. Eu largo o conhecimento para vocês e vocês vão ter que testar aquilo que vocês vão preferir fazer, os resultados que vocês vão ter. Mas o que acontece? A gente não pode ignorar anos de tradições dos nossos avós, bisavós que vêm aquecendo o mel e tendo resultados maravilhosos. E muitas vezes a gente poderia até perder uma pequena parte do princípio ativo, mas a gente quer usar o mel como um veículo. Em alguns casos eu prefiro usar ele a frio, sem aquecer. Mas em alguns casos eu dou uma leve aquecida nele. Então qual que é o ideal? É você não deixar o mel ferver muito, tá? Tem gente que deixa o mel ferver até ele subir todo, que nem leite. Eu gosto de fazer ele em banho-maria. Quando eu vou aquecer o mel? Ah, Matheus, mas tu aquece o mel, tu tá errado. Gente, se você acha que eu tô errado, tá tudo certo. Eu não quero provar para você que eu tô certo ou você tá errado. Eu já fervi o mel, já usei o mel quente, tive resultados excelentes. Então, assim, não venha com essa, a gente tem que ter uma visão aberta e entender que existe tradição também, né? Então vamos lá. Vamos seguir dentro dessa linha que você vai fazer o seguinte. Você vai pegar uma panela e você vai colocar aproximadamente nessa panela 400 a 500 gramas de mel. Uma panela esmaltada ou uma panela de cerâmica. Então, numa panela esmaltada ou de cerâmica, você vai botar 400, 500 gramas de mel e você vai botar mais ou menos uma xícara, não é uma caneca, é uma xícara de chá, da casca do tronco do mulungu picadinha. Então, você separa lá a casca do tronco do mulungu numa xícara, coloca no mel e vai misturando.
em banho-maria, com uma outra panela embaixo. E você vai deixar ali ele aquecendo durante mais ou menos uns 30 minutos. Depois de 30 minutos, você vai pegar um pote de vidro limpo e esterilizado, que você nunca usou para guardar tomate, feijão ou qualquer outra coisa, tem que ser limpo. Você vai virar o mel ali para dentro e vai deixar durante 10 dias ele descansando dentro desse pote. Tá? Pode ser fora da geladeira, dentro de um armário que não pegue luz solar ou radiação, qualquer coisa do tipo. Depois de 10 dias você vai abrir e você vai ter que tirar os pedaços da casca do mulungu. Aí é que está o trabalho mais chato. Você pode até colocar de novo no banho-maria para conseguir botar o mel no estado líquido, porque ele pode ter endurecido, e aí você conseguir extrair a casca do mulungu mais facilmente. Ah, Matheus, eu vou deixar a casca do mulungu. Tem problema nisso, sabe por quê? Porque quando você for pegando as colheradas desse mel para tomar ele antes de dormir, dar para a criança que está com insônia, que é ansiosa, você vai pegando as colheradas de mel, as plantas vão ficando para cima. E vai dificultar você pegar o mel, porque vai vir os pedaços do mulungu junto. E se as plantas não ficarem submersas no mel, você pode estar gerando colônias de fungos e bactérias. Então você tem que extrair a casca do tronco do mulungu e deixar somente o mel puro ali dentro. E vai ter um mel medicinal. A capacidade do mel juntamente com a propriedade medicinal do mulungu. É o que eu disse, Matheus, você tá louco aquecendo o mel? Gente, eu sei que existem estudos falando que você não deve aquecer o mel porque ele perde parte da propriedade. Mas nós estamos utilizando ele juntamente com o mulungu, então estamos optando para fazer essa forma. Você poderia fazer um xarope a frio? Poderia, mas daí seria uma outra coisa. Criança, você pode dar, crianças a partir de 1 ano de idade, né? Não menores. 1 ano, 2 anos de idade, dá uma colherada antes de dormir, uma colher de sobremesa. Para o adulto, pode tomar 2, 3, 4 colheres de sopa ao dia, se não tiver problema com diabetes muito severa, aquela coisa toda. Então tem que tomar só esses cuidados. Essa é uma receita muito legal para quem não gosta de chá, não gosta de tintura e quer algo docinho que gosta de mel. Você faz um mel medicinal.